Desde já, muito boa noite. Olá, Lílica. Olá, Alessandra, Cláudia. Muito boa noite a todas e boa tarde para algumas, se calhar a grande maioria, não é? No Brasil, Conceição está-me a pedir para entrar em direto. Eu vou deixar entrar mais. Grande Bruno. Boa noite. Boa noite. Boa tarde no Brasil. Boa noite aqui em Portugal. Boa noite. Olá, Elizabeth. Exatamente, Lílica, boa tarde. Estou a ver que me vou divertir imenso a ver aqui os comentários. E vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Bom, tema da live. Para que o amor dê certo. Tema interessantíssimo. E nesta live vamos falar, e espero eu que consigamos trazer soluções para que o amor dê certo. E o que é que nós temos todos que fazer para que o amor dê certo. O amor é lindo, sim senhora. E para isso, e muito recentemente, tive o prazer de conhecer a fantástica Alessandra, que é a minha convidada para hoje, nesta live, uma consteladora sistémica no Brasil, alguém com quem rapidamente criámos rapport e decidimos partilhar ideias e voilá, há muita coisa em comum e nós hoje vamos querer falar sobre isso e, portanto, eu vou chamá-la e apresentá-la e vamos... Alessandra Alcon, aqui estás tu. Para quem não me conhece, enquanto ela não entra... Olá, Alessandra. Oi, William, tudo bem? Olá, Chegou. boa tarde. Okay? Boa tarde aqui, boa noite aí. Boa noite aqui. Muito bem. Das pessoas que estão daqui do meu lado, algumas conhecem, sabem quem sou. Para quem não sabe, vou-me apresentar. O meu nome é William Eduardo Maurício. Sou bom rapaz português aqui desta terra irmã. Sou coach transformacional, trabalho com o Enneagrama. Tenho como missão fazer com que as pessoas façam escolhas por amor e não por medo. Muito resumidamente. Há 3 anos que faço esta maravilhosa atividade, onde tento tocar as pessoas bem fundo e fazer com que elas pensem, sintam e façam mais ou menos a mesma coisa, que para mim é a definição de felicidade, não é? Quando você consegue pensar, sentir e fazer mais ou menos a mesma coisa. E desde já muito boa noite, mais uma vez, e muito boa tarde, Alessandra. Fantástico ter-te conhecido muito recentemente, através de um grande amigo nosso, Marcelo, salve ao Marcelo, não é? E gostava que me dissesses e que falasses um pouco sobre ti, porque é uma história muito interessante e inspiradora para muita gente que nos está a ouvir. Então, força. Tá bom. Boa tarde, boa noite, gente. Então, eu sou a Alessandra, vou falar um pouquinho de mim, né? Eu, durante 20 anos, eu trabalhei no mundo da moda. Eu comecei como vendedora, fui crescendo nesse mundo, virei estilista, depois virei coordenadora de moda. E num dado momento eu joguei tudo para o alto e fui ser produtora rural de orgânicos. Eu fiquei 2 anos plantando orgânico e me dei conta de que eu estava vivendo um sonho que não era meu, aquilo não fazia nenhum sentido para mim. E voltei para o mundo da moda e fui trabalhar com uma minha melhor amiga, que inclusive está aqui agora, que é a Kilza, e um grande amigo, o Arthur. A gente montou uma marca de vestidos de noivas, chamada Ela de Cicim. E, em paralelo, eu comecei a estudar as constelações familiares e depois a arte-terapia e fui para um caminho de desenvolvimento pessoal. E, num dado momento, eu fui vendo que a moda já não estava mais fazendo muito sentido para mim e me despedi, e acabou a luz aqui, me despedi dos meus amigos e comecei a trabalhar com as constelações familiares. E aí eu me dou conta, né, de que eu saí da moda para me vestir de mim mesma. Porque quando você faz essa mudança toda, que você entra para o caminho do autoconhecimento, é um divisor de águas. E muita coisa muda dentro de você.
né? Então, hoje eu estou a serviço da vida, eu estou a serviço do amor, eu estou a serviço da boa ajuda e estou aqui para a gente falar sobre as constelações, onde é que a constelação em algum momento esbarra no eneagrama, para a gente Claro. trocar uma figurinha aí, a gente vai chegar aí talvez num denominador comum. Então Certo. é isso. Desde já, parabéns por isso, porque fazer essas transformações, aliás, qualquer transformação na vida presume sempre dor e terás que ter passado por bastante dor para chegares a um lugar onde conseguiste encontrar a tua missão e viver a tua missão, que é, porque muitas vezes nós podemos saber as coisas e até senti-las, mas fazê-las é algo diferente. Portanto, parabéns por isso, porque é preciso coragem, muitas vezes é preciso estar num ponto de dor, porque acho que o ser humano tem um pouco essa visão e comprovo no trabalho que faço com as pessoas que só através da dor nós conseguimos chegar mais fundo de nós e ganhar uma consciência para que aquilo que realmente queremos e não, se calhar, aquilo que nos quiseram ou que os outros gostavam que nós fizéssemos. Portanto, parabéns por essa decisão, porque são sempre momentos fantásticos quando nós decidimos entrar por esse caminho e temos que passar pela transformação também nós, e nós entendemos que é mesmo, como tu disseste, uma expressão fantástica que é um divisor de águas. E nós hoje queremos falar, e o tema é uma excelente ideia tua, portanto parabéns pelo tema. O tema é para que o amor dê certo. E isto é, bom, para mim é o valor máximo, mas para mim não é só um tema, é um valor, e este amor é muito diferente para muitas pessoas, mas eu quero começar pelo início, que é perguntar, para quem não sabe, eu vou fazer de conta que também não sei, apesar daquilo que eu já estudei, e é um tema que está recorrente na minha vida, as constelações sistémicas. Alessandra, o que é ser uma consteladora sistémica? Tá. Na constelação familiar, a gente vai trabalhar olhando, né, para o cliente como um sistema. Aliás, William, vamos fazer o seguinte, à medida que eu vou conversando, eu vou te explicar um pouco melhor depois. Eu vou deixar, eu acho que à medida que eu for falando sobre as ordens do amor, vai surgindo o que é a constelação, pode ser? Sim, ou seja, Tá. primeiro quer dizer sobre o que é que se sustenta para depois dizeres o que é e o que é que presume. Isso, acho que sim, Claro. acho que sim, Claro. tá? Claro que sim. Qual é, eu do lado do Eneagrama, que serve sempre como uma ponte de entendimento do ser humano para depois fazer o trabalho com ele. Ou seja, o Eneagrama é apenas um sistema onde tu consegues, e a pessoa que trabalha o Eneagrama e que descobre o seu tipo de personalidade, o seu traço principal de personalidade, consegue entender-se de uma forma que não conseguia fazê-lo antes, sem a percepção de certas leis que regem os seres humanos e que nos regem a nós. E uma das grandes vantagens do Eneagrama, e se calhar como essa filosofia, é de que nós temos que trazer para o consciente aquilo que é inconsciente. E que existem leis que regem não só o ser humano, na sua psique, esse sistema que é um ser humano, mas regem leis universais. E eu respeito muito o Eneagrama, porque o Eneagrama não é apenas um descritor de personalidades, uma coisinha adaptada às pessoas. É um sistema de sabedoria muito profundo de leis universais que regem o cosmos. Se regem os cosmos, regem a nós também, de formas muito específicas. Então existem, porque eu também fui ler um pouco sobre as constelações, e as constelações regem sobre 3 leis do criador Bert Hellinger, muito fortes e muito bonitas, que eu gostava muito que começasses por aí. Quais são essas leis? Tá. Acho que é por aí que a gente pode começar, né? A gente sai da nossa família de origem, né? Com alguns vazios, porque os nossos pais não são perfeitos, eles são imperfeitos. E a gente está esperando que o nosso pai seja um herói, que a nossa mãe seja uma rainha, e a gente cria um modelo ideal ali de pais, né? E a gente vai saindo com alguns vazios, porque eles são humanos. E aí a gente espera encontrar no outro algo que preencha os nossos vazios. Então a gente começa uma relação completamente apaixonado, enamorado, com aquelas lentes que tudo é lindo, maravilhoso, mas à medida que a gente vai se relacionando, a gente vai vendo que as coisas não são bem assim, né? Mas para que o amor dê certo, a gente precisa estar ancorada nos 3 pilares, né, que são as ordens da constelação familiar. Então a gente diz, dentro da visão sistêmica, que a ordem abarca o amor. O amor precisa estar ordenado, né? E a primeira lei que a gente tem é a lei da hierarquia.
que significa essa lei, né? De um jeito assim, para que todo mundo possa entender. É a lei que quem vem antes precede quem vem depois. Então, meus pais vieram antes, eles são maiores e os filhos são menores. Mas numa relação de casal, os dois são iguais, os dois têm o mesmo tamanho, são diferentes, mas são iguais. E o que acontece muitas das vezes que começam ali as desavenças entre o casal? Um começa a se achar maior do que o outro. Então, às vezes, ele quer estar no controle, os casais começam a brigar, eu que mando, eu que sou o dono da relação. Por quê? Porque eles saem desse lugar de igualdade. E, possivelmente, a gente tem que olhar lá para a família de origem, porque se um deles está grande, possivelmente ele também está grande lá na origem dele. Possivelmente ele está no lugar do pai ou da mãe e trocou de lugar com essas figuras parentais. Essa figura parental. Isso. Então, a gente começa a ver dinâmicas, então a gente tem que o tempo inteiro estar olhando para a nossa origem. E na constelação, a gente vai olhar para essa origem, para essas lealdades sistêmicas, para esses lugares que a gente possivelmente pode estar, que não é funcional, e a gente leva isso para o nosso relacionamento. Porque o que a gente vive na nossa família de origem, a gente reproduz depois nos nossos relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho, relacionamentos com amigos. Então, dentro da visão sistêmica, os dois têm o mesmo tamanho. E aí começa um casal em igualdade. Em né? igualdade. Em igualdade. A outra Certo, lei certo. que a gente tem é o pertencimento. Todos pertencem. Então, a gente entra num relacionamento achando que sou eu e o meu parceiro. Na realidade, é uma multidão de pessoas que chega para se relacionar. Porque são dois sistemas que vão criar um terceiro sistema que precisa ser autônomo. Então, eu tenho a minha mãe, meu pai, meus avós, meus bisavós, o outro também tem todo esse sistema. Então, são dois sistemas que começam a se relacionar. E todos pertencem. E às vezes a gente começa a excluir. Normalmente a gente tem dificuldade com aquela sogra. Nossa, essa sogra me dá trabalho aqui, me dá trabalho ali, e a gente começa a querer excluir essa sogra, né? Ou às vezes é aquele irmão que é extremamente espaçoso, que chega na minha casa todo final de semana e tira a minha intimidade, e ali eu começo a ter problemas, eu não suporto o seu irmão, ou seja, eu começo a excluir e não dou conta que o sistema do outro pertence, eu preciso incluir todo mundo. Mas isso não quer dizer que eu precise de concordar, aceitar que seja assim. Eu posso chegar e dizer para o meu cunhado, olha, eu preciso do meu final de semana, da minha intimidade, de ter o meu espaço. Quando você quiser vir aqui em casa, me liga, porque senão também a gente fica refém dos nossos sistemas. E não é bem assim. A gente precisa entender que a gente pode dizer não, mas a forma como a gente diz não é que é a diferença. A gente tem que dizer com amorosidade, porque todos pertencem. Às vezes, numa relação de casal, os filhos recorrem muito aos pais, né? Vou comprar uma máquina de lavar e vou perguntar para minha mãe o que ela acha. E aí já começa um problema, porque, na realidade, o casal precisa ter autonomia. O casal criou ali um vínculo e eles é que precisam decidir. Tudo bem que eu posso perguntar para a minha origem, o que você acha disso? Mas a decisão é do casal. Porque a família de origem, ela tem precedência, mas o relacionamento atual, ele tem prioridade. Então, as decisões são do casal. E muitas das vezes a gente fica recorrendo, é como se a gente ficasse virado para o passado, tentando que a nossa família de origem nos desse a direção. E o casal precisa construir cumplicidade, confiança, precisa estar de mãos dadas, olhando para a mesma direção. E aí começam vir várias dinâmicas. E olhando todo esse sistema integrando, ou seja, numa visão de compaixão, eu entendo o outro, de onde vem o outro, preciso entender de onde eu venho, não é? Exatamente. Portanto, lei da hierarquia, lei do pertencimento, boa, e a terceira lei? E a terceira lei é do equilíbrio, que ela é bem desafiadora, porque ela não é quantitativa, né? Ela é qualitativa, é como se fossem dois pratinhos de uma balança, que precisassem ser equilibrados, né? Então eu tenho meu sistema, ele tem um sistema de valores, de crenças, e o outro também tem. E aí a gente vai precisar de equilibrar esses pratinhos, porque vamos supor, no meu sistema de crenças, na minha família, todos os natais eu preciso passar um Natal em família.
E na família do meu parceiro, não, Natal lá a gente viaja, Natal ninguém tá ligado em ninguém. E aí, se um fala, tem que passar só com a minha família e o outro, não, eu quero viajar, já começam as confusões, porque alguém vai ter que ceder, os pratinhos vão ter que ser equilibrados. Então, quando um começa a ceder, por exemplo, eu cedi, aí eu entro na culpa. Por quê? Porque eu estou fazendo diferente do meu sistema. E eu entro na culpa e o meu pratinho vai pesando. E eu cedo mais um pouquinho e meu pratinho vai pesando. Eu cedo mais um pouquinho e meu pratinho vai pesando. E o outro não cede. E aí dá o desequilíbrio. Então é importante que os dois entendam que é uma relação de parceria. Uma hora eu tenho que ceder, a outra hora o outro tem que ceder. Porque senão eu fico só na culpa, porque eu neguei todos os meus valores e crenças e fica pesado, esse pratinho vai ficando pesado, como se fosse um chumbo, e não se sustenta e alguém vai querer sair, e alguém vai querer ir embora. Então é preciso que os dois comecem a equilibrar os pratinhos para estar a cada momento, e essa culpa, porque gera culpa, mas essa culpa é uma culpa boa que a gente fala. Por quê? Porque o sistema de origem, de uma certa forma, ele fica querendo que você faça igual, porque ele tem medo que você não pertença, mas de uma outra forma ele quer te impulsionar para que você crie um novo sistema e faça um pouquinho diferente, para que você continue gerando a vida e movimentando a vida. Então essa culpa é para te evoluir. Então a gente tem que olhar para essa culpa como uma coisa boa, sabe? Eu preciso sim renunciar alguns padrões, alguns valores, porque senão é como se eu não tivesse nada para fazer, eu tenho que me submeter a isso. Não, eu preciso fazer um pouquinho diferente, mas a forma como eu faço precisa ser amorosa. Eu preciso falar para o meu sistema, eu vou fazer um pouquinho diferente. Às vezes o casal tem filhos, e no sistema do casal, né, não podia deixar comida no prato. E o outro podia sobrar comida à vontade, aí quando o filho começa a comer, tem que comer tudo, e o outro fala, mas não tem que comer tudo. Então a gente começa a ir para dinâmicas infantis no relacionamento de casal, sabe? E aí os dois têm que chegar num consenso, sabe? Tipo assim, poxa, já que para você é tão importante que não sobre comida no prato, será que a gente não consegue colocar então de pouquinho em pouquinho para a criança comer? E se sobrar um pouquinho, tudo bem, mas pelo menos eu estou respeitando o meu lado e você está respeitando o meu, e assim a gente vai crescendo. E assim o amor dá certo, não é? E assim o amor dá certo. Senão por nós, fica... né? Por nós e pelo outro. Estamos a respeitar os nossos sistemas. Exatamente. Isso, então, isso agora... são as 3 leis. São essas 3 leis, sim, e vamos continuar. Mas eu queria... É muito claro que isso também, na ótica do Enneagrama, são as personalidades a expressarem-se. As personalidades a expressarem-se. Se é um tipo 8 que está a querer colocar regras a um filho, nesse caso que tu descreveste, e tem, vamos imaginar, uma esposa ou um companheiro 6, que é muito mais temeroso, um está a mandar e o outro naturalmente será muito mais passivo e vai acatar ordens. O que quer dizer que há muito desfazamento entre quem vai orientar, entre aspas, as dinâmicas e esse sentimento de culpa, que é algo que, as emoções essencialmente, que é algo que eu gosto muito de trabalhar com as pessoas quando trabalho nas sessões, que é a chamada inteligência emocional, e nós entendemos realmente as emoções. Porque, na verdade, as emoções não são positivas ou negativas. Nós é que lhes damos esse nome. A culpa não tem que ser má, como estavas a dizer muito bem. A culpa, muitas vezes, como todas as emoções, são um sinal que nós temos que fazer algo diferente. Algo diferente. E é muito bom porque o ser humano foi feito para sentir emoções. Lá está, nessa tal tríada de que eu tenho que pensar, sentir e agir. E o quão mais congruente for o meu pensar, o meu sentir e agir, mais congruente eu vou ser, mais eu vou ser um sistema equilibrado. E para que o amor dê certo, ninguém pode conseguir conectar-se com o outro se não estiver conectado consigo. E é algo que é muito interessante nas constelações de olhar para essas 3 ordens, de que tem que haver hierarquia, certo? A pertença e o equilíbrio. Por si, não é? E de entendermos que todas as outras pessoas, então, se eu tenho esta complexidade, entre aspas, ou se carrego este sistema e estas ligações, não é? E provavelmente a forma como eu me relaciono comigo tem a ver como os meus pais se relacionavam comigo, ou me fizeram sentir, eu tenho que entender que a outra pessoa é exatamente assim. E se eu tenho compaixão pelos outros, isso, tenho que encontrar a compaixão por mim também.
Então é fascinante de entender o quanto lá está, são comunicações diferentes para a mesma linguagem. Nós entendemos a nossa complexidade, aceitarmos para nos conectarmos connosco e podermos assim criar conexões verdadeiras com os outros. Senão isso é algo que o ser humano não consegue fazer e tem extremamente dificuldade, e o amor não pode dar certo se não for integrado dessa forma muito bonita com ordem. Mais uma vez estamos a falar de leis, existem leis universais, o próprio universo tem leis e rege por essas leis, e um ser humano, qualquer sistema, se rege por essas leis. Mas explica-me um pouco como decorre, então, o colocar-se em prática essas três leis. Como é que acontece numa constelação sistêmica? O que é que efetivamente acontece numa constelação sistêmica? Então, na constelação, a gente vai... Ela tem várias maneiras de acontecer, né? Ela pode ser individual, ela pode ser em grupo, ela tem formatos, né? Mas os dois formatos, eles vão trabalhar a mesma coisa. O cliente vai chegar com uma queixa, alguma dor, alguma dificuldade, e a gente vai olhar para isso de uma forma sistêmica. A gente vai ver quais são as lealdades invisíveis que ele está vivenciando e que está levando aquilo para a vida dele. E aí a gente vai, numa fase 2 da constelação, trazer as frases de solução. Então você vai trazer para a consciência coisas que ele não dava conta e que ele estava repetindo padrões, e uma vez consciente, ele tem a responsabilidade, né, de mudar isso. Mas essas transformações, as pessoas às vezes acham que vou fazer uma constelação e vai acontecer uma mágica. E não é assim, né? A pessoa, ela vai chegar, ela vai começar a compreender quais são os padrões, quais são as lealdades sistêmicas que ela estava com aquela família dela de origem. A partir daí, ela sai com uma nova informação e ela vai poder trabalhando isso na vida dela. E é desafiador, porque olhar para dentro é desafiador. A gente vai lidar com dores, a gente vai se dar conta de coisas que a gente nem imaginava. Então, a gente precisa... Mas, assim, esse caminho de autoconhecimento, ele é muito maravilhoso, porque... A gente, na visão sistêmica, a gente fala, e a gente vai falar muito de pai e mãe, porque quando a gente se alegra com os nossos pais, a gente se alegra com a vida. Então, às vezes, eu não tomei do meu pai, né? Na constelação a gente não fala receber, a gente fala tomar, que é o verbo que é receber ativamente. Eu recebo e faço algo de bom com isso. Então, imagina assim, imagina uma fonte que são tem dois recipientes jogando água para baixo. São os meus pais jogando água para mim. E eu estou lá embaixo recebendo essa água. Né? Então, se eu recebo esse amor, eu estou plena. E eu estou plena para a vida, eu estou pronta para a vida, eu estou aberta para os relacionamentos de uma forma mais plena, eu estou aberta para o meu trabalho de uma forma mais plena. Mas, se em algum momento esse fluxo do amor ele é interrompido, ou eu vou para o lugar do meu pai, ou eu vou para o lugar da minha mãe, ou eu faço lealdade com a minha mãe, ou eu faço lealdade com o meu pai, excluindo o outro, o que acontece? Essa água que jorraria para essa parte, para eu que estou ali pequenininha, ela para de jorrar, porque eu mudei de posição. E se eu mudo de posição, eu não tenho mais como receber esse fluxo. E aí eu não estou na minha autonomia, eu não estou me alegrando com a vida. Então, na constelação, a gente vai tentar colocar em ordem, né? E para que cada pessoa possa voltar para o seu lugar de origem. Porque o que a gente fala, quando eu estou no meu lugar, eu tenho paz. E a gente começa a sentir paz na vida. E a gente se alegra. Ou seja, exatamente isso, né? Eu vou para a hierarquia certa, não vou estar a fazer de pai ou de mãe, ou a idear um ou não, pertenço e equilibro-me. Não é? Só uma pausa que eu quero dar aqui um salve ao Marcelo, que já que está a distribuir amor por todo lado, o grande Marcelo. Um grande abraço para ti. E do que tu disseste, falaste uma coisa muito, muito, muito interessante, que é a lealdade. Porque esse desequilíbrio, ou seja, essa forma, que está totalmente ligada à expressão do Enneagrama, ou do Enneatipo, ou do traço de personalidade de alguém, quando alguém faz o seu apuramento de personalidade, entende perfeitamente isso, que alguns na vida, na sua infância, fez de pai, ou teve de fazer de mãe, ou se afastou do arquétipo do cuidador, ou do protetor, e está a levar para a vida adulta exatamente esse desequilíbrio. Ou seja, tanto a hierarquia que vai ter nos relacionamentos, se vai ser uma pessoa assertiva ou mais complacente ou mais retirada,
Se vai ser uma pessoa que sente que pertence ou se está equilibrado ou não. E tu falaste de algo fantástico, que é essa relação com os nossos pais. Eu queria partilhar algo. Viva nós, Marcelo. E eu queria partilhar algo. Oi, Marcelo! Grande Beijo! Marcelo. E na ligação, e numa das ligações que eu procurei entre, que existem imensas, existem grandes professores de Enneagrama que também trabalham as constelações sistémicas, é um facto, mas eu queria partilhar algo que vou ler, foi Osho, que escreveu e está totalmente relacionado com aquilo que acabaste de dizer. E é Osho a escrever sobre um dos grandes nomes do Enneagrama, que era Gurdjieff. Okay? E ele escreveu, Osho, a menos que você esteja em boa comunhão com os seus pais, você perdeu a sua vida. Se alguma raiva persiste entre você e os seus pais, você nunca se sentirá à vontade. Onde você estiver, você se sentirá um pouco culpado. Você nunca será capaz de perdoar e esquecer. Os pais não são apenas um relacionamento social, pois foi deles que você veio. Você é parte deles, um ramo da árvore deles. Você ainda está enraizado neles. Quando os pais morrem, morre algo muito profundamente enraizado dentro de você. Quando os pais morrem, pela primeira vez você se sente sozinho, sem raízes. Assim, enquanto eles estiverem vivos, faça tudo o que puder para que uma compreensão possa surgir e você possa comunicar-se com eles. E eles possam comunicar-se com você. Assim, as coisas se ajustam e as contas se encerram. E quando eles deixarem o mundo, e algum dia eles deixarão, você não se sentirá culpado, não se arrependerá e saberá que as dificuldades se resolveram. Eles ficarão felizes com você e você ficará feliz com eles. Osho, a falar sobre Gurdjieff. Fantástico, não é? Muito que lindo. Você, Isso é muito lindo. Isso é muito bonito. Como a Gabi está falando aí, ó, como isso é tão forte, né? E é muito sistêmico, isso é um texto muito sistêmico. E é interessante que, às vezes, a gente olha assim e fala assim, nossa, mas eu me dou muito bem com os meus pais. Eles são perfeitos. Mas, se você olha para a sua vida, tem várias coisas que não estão funcionando. E aí já você tem que acender um alerta. Porque tem, muitas das vezes, até as reivindicações que a gente tem com os nossos pais, elas não estão conscientes. Eu posso estar indo almoçar com a minha mãe no final de semana, eu posso estar indo jantar com meu pai amanhã e falar que está tudo bem, mas dentro de mim tem uma criança ferida de dores que ela viveu lá na infância dela, né? E ela carrega essas dores, e ela está ali na reivindicação. Se meu pai fosse assim, se meu pai fosse um pouquinho melhor, se meu pai não tivesse feito isso comigo, eu estaria em outro lugar. Então eu não tenho solução, né? Porque eu tive uma família que não foi uma boa família. Quando eu já estou nesse lugar de reivindicação, eu já não estou honrando a minha origem. Às vezes a gente tem histórias de vidas muito difíceis mesmo, que a gente precisa até se afastar, porque tem riscos de vida, né? Mas a grande diferença é, tipo assim, olhar para esses pais e dizer, vocês são humanos e vocês fizeram o melhor que vocês puderam. E eu sigo com... Eu já recebi a vida de vocês. É o bem maior que eu podia ter recebido. Então eu sigo com a vida de vocês e faço algo de bom com isso. Às vezes a gente está com tanta raiva dos nossos pais, sem saber que a gente não dá certo na vida. A gente fala, se eu não recebi isso de vocês, então também eu não vou me dar bem na vida. Se eu estou fluindo na minha vida, esse fluxo do amor que veio dos meus pais está fluindo também. Então, às vezes, a gente precisa de olhar, porque muitas das vezes a gente acha que não tem problema. E temos sim. A gente tem que tirar o julgamento. O julgamento ele é inerente do ser humano, né? Não tem como a gente não julgar. Não tem como. Isso aí já faz parte do ser humano. Porque da biologia, sim. Da nossa biologia. E isso já vem de longas datas, porque em algum momento eu tive que escolher, eu corro ou se eu não correr, eu enfrento esse perigo. Então você tem que o tempo inteiro estar julgando agora. É fogo luta, sim. Então a forma como eu vou, eu olho para aquilo e falo, tá tudo bem, isso não é meu. Né? Às vezes o seu pai é uma pessoa que foi alcoólatra e você tem maior raiva do teu pai ter sido alcoólatra, mas tudo bem.
você olha para ele e fala, tem algo maior que te conduz para esse lugar, tem coisas muito maiores que te colocam nessa dor profunda, mas eu recebi a vida, e você olha para o seu pai e fala, tá tudo bem, né? E sai desse julgamento. Então, às vezes, a gente tem que olhar muito para a nossa origem, e honrar a nossa origem do jeito que pôde chegar. Então, esse texto que você leu aí é muito maravilhoso, ele é profundamente sistêmico, né? Sim, eu depois vou partilhar, está muita gente aqui a pedir referências, eu vou partilhar, podem deixar depois no Instagram esse pedido que eu vou partilhar, o PDF. Queria dizer também, enquadrar, antes de fazer uma partilha bastante pessoal, queria dizer também que tenho várias meditações que eu costumo fazer com clientes em determinados contextos. E quando noto que existe alguma reserva mais consciente das pessoas com os pais ou com as mães, ou até com... Eu faço uma meditação dos antepassados que é absolutamente incrível o quanto nós vamos encontrar reservas e bloqueios e certas coisas que não estão ultrapassadas. E essa meditação dos ancestrais é algo... Foi interessante falar disso, que já há algum tempo não a partilho com clientes, que é algo que eu tenho reservado, mas lembro-me que sempre que o fiz tem enorme impacto, especialmente a pessoas que se sentem ou têm a consciência de terem uma autoestima fragilizada ou mais fraca. E quando se vai descobrir essa dificuldade, porque como tu disseste, é inconsciente, nós podemos achar que os meus pais foram maravilhosos, fantásticos, e ainda assim estamos a correr padrões inconscientes. E isto é daquelas coisas que nós ficamos tão contentes quando estamos a fazer o trabalho e dizemos assim, ok, está consciente já. A partir do momento em que está consciente, a pessoa tem a responsabilidade, e esse é um divisor de águas, ok? Mas essa inconsciência, porque muitas vezes temos a consciência de que ou um pai saiu de casa, ou uma mãe se perdeu, portanto, e a criança ou a pessoa tem a consciência de que lhe falta esse paradigma, esse cuidador, ou esse protetor, ou essa figura. E a autoestima fica marcada. E sim, como eu trabalho muito com o Enneagrama, isso acaba sempre por definir-se de uma forma na sua personalidade, e que há razões para nós termos uma personalidade e não outra, né? De termos sentido coisas diferentes que impactaram essa nossa fisiologia, até biologia, fisiologia, psicologia, tudo isso. Mas algo que eu queria partilhar e que tem a ver com esse perdão dos pais foi, provavelmente só há 5 anos atrás eu consegui perceber o quanto eu tinha uma relação difícil com o meu pai. Perceber verdadeiramente, não da ideia, porque teria consciência de certas coisas, amo infinitamente, mas havia em mim muita dificuldade em perdoar. Okay? E só quando eu fiz esse perdão inicial eu pude mudar o curso da minha vida. Foi quando eu pensei em querer realmente viver a minha paixão, que era ser coach ou trabalhar no desenvolvimento pessoal, fosse o que fosse. E entendo quantas coisas fluem de um lado, e existem sempre situações que nós temos que melhorar, e no desenvolvimento pessoal é esta a ideia, porque eu adoro uma frase de Gandhi que diz que nós devíamos viver como se fôssemos morrer amanhã e devíamos aprender como se fôssemos viver para sempre. E para mim isso é verdade, porque eu nunca fico contente, primeiro sei que nada sei, quanto mais sei, menos sei. Mas tenho a necessidade sempre de amanhã eu ter a certeza que aprendi mais qualquer coisa que não sabia hoje. Portanto, e mais uma vez, parabéns e agradeço-te imensamente de estares aqui, porque significa que desde a última vez que eu fiz uma live eu aprendi mais qualquer coisa. E para terminar esta partilha pessoal, eu queria, porque as constelações familiares é algo que tem estado a vir muito para o meu lado, e eu sei que proximamente irei fazer constelação, e sei que nós podemos constelar especificamente figuras, não é? Ou seja, se eu chegar a uma constelação, ok, explica-me um pouco sobre isso. Imagina que, como é que funciona isso? Você pode chegar e falar, eu quero constelar a relação com meu pai, que é uma relação difícil. Pode ser específico, né? Você pode constelar uma relação com uma pessoa, você pode constelar uma doença, você pode constelar, eu sou uma pessoa que não consigo entrar num relacionamento, mas o que acontece? Todas as vezes que a pessoa traz uma queixa, normalmente a gente chega na origem, a gente chega em pai e mãe, né? A constelação vai sempre nos levando para esse lugar, né? Daí o poder da meditação dos ancestrais, que eu noto ter um impacto muito grande, muito diferente,
Porque muitas vezes o que eu noto, e a constelação de certeza que faz isso, pelo que eu já percebi, é algo muito dinâmico, não é? Ou seja, funciona um pouco como se fosse uma dramatização de algo, não é? Onde as pessoas vão... É como se fosse um teatro. Hoje em dia a gente tem as novas... hoje em dia a gente tem as novas constelações, tá? Que as constelações clássicas, elas tinham essa coisa dramática, era quase que uma coisa catártica, né? E hoje em dia o movimento é um pouquinho diferente, que a gente chama de movimento do espírito. Elas são mais calmas, elas são mais tranquilas, né? Porque o Bert Hellinger, ele traz um trabalho que ele vai evoluindo. Então, se você pega a literatura dele do início e a literatura dele do fim, ela foi evoluindo e você percebe nitidamente a transformação da constelação desse lugar que está falando de um teatro, de muita dramatização, e vai para um outro lugar, né? Mas aquilo que você estava falando, a gente pode constelar figuras, as figuras que a gente quiser, pessoas. O que a gente não pode é, por exemplo, eu quero constelar o meu filho. Aí eu pergunto, qual a idade do seu filho? Meu filho tem 40 anos. Aí eu falo, sinto muito, mas eu não posso. Se você quiser constelar a sua dificuldade com o seu filho, ok, mas constelar o seu filho não é possível. Porque é como se eu quisesse, é como se a pessoa quisesse tomar uma injeção para salvar o filho, mas não pode. A gente tem que entender que cada um tem um destino e a gente precisa respeitar o destino do outro. A gente tem que permitir que o outro viva na dignidade dele. Porque senão eu estou olhando para o destino do outro, do meu filho, de qualquer pessoa, não estou concordando com ele e quero salvar. Uma coisa é quando você está com problema com o teu filho, aí sim, você vai constelar. Mas constelar alguém, não. E até relacionamento de casal, sabe? Às vezes vai chegar uma pessoa para constelar, eu quero constelar o meu relacionamento. Eu pergunto, seu marido está sabendo que você veio constelar o relacionamento? Porque é aquilo que a gente fala do pratinho da balança. Você vai chegar aqui, você vai sair com várias informações e possivelmente vai desequilibrar o pratinho da balança. Tá de comum acordo, sabe? Então, é preciso que a gente, né, Tal falta do equilíbrio, não é? Tal falta do equilíbrio da pertença e da hierarquia. Ou seja, a pessoa vai ter que resolver sempre algo que seja seu, que esteja sob o seu controle, não de outro. Não de outro. E a constelação vai trazendo isso para a gente, desse lugar que a gente vai nos conectando com a nossa origem, entrando nesse fluxo do amor do nosso pai, da nossa mãe, e a gente se alegra com a vida. E aí eu vou trazer aqui para você um estudo que eu achei muito interessante. Há um tempo atrás eu fiz uma imersão numa jornada da criança ferida, e o constelador, ele trouxe uma história, uma pesquisa que foi feita numa boate, tá? Uma boate, numa balada. Eu já até te contei, eu acho. Sim, já partilhamos, muito interessante. Mas eu vou trazer aqui para as pessoas. E a pesquisa era, os homens se sentem atraídos por qual tipo de mulher? Aí todo mundo pensava, a mais linda da boate, a mais gostosona, a mais sexy, a mais isso, a mais aquilo. E a pesquisa deu um resultado completamente diferente disso. O resultado foi, as mulheres mais atraentes eram as mulheres mais felizes, as mais alegres. Por quê? Porque os homens entram num relacionamento morrendo de medo de ter que salvar as mulheres, de ter que fazer as mulheres felizes. Por quê? Então, é como se tivesse que preencher buracos que está lá na origem. Se eu estou feliz com meu pai, se eu estou feliz com a minha mãe, eu estou feliz com a vida. E aí eu posso entrar num relacionamento não querendo que o outro tape os meus buracos. Eu já chego feliz. E aí a gente vai ter que trabalhar de uma forma terapêutica, ou vou procurar terapia, ou vou buscar outro tipo de auxílio, ou eu vou fazer uma meditação, me conectar com o meu eu superior, enfim, eu vou ter que buscar alguma forma de trabalhar o equilíbrio em mim. Porque uma vez que eu saio alegre, eu posso me conectar com pessoas alegres e ter relacionamentos mais saudáveis. E eu achei isso muito interessante, essa pesquisa. Que ela põe abaixo uma série de tabus aí, né? Uma série de padrões que a gente acredita, uma construção social de que as mulheres têm que estar nesse lugar de ser sexy, não sei o quê, para serem atraentes. E aí a gente já entra em várias coisas, né? Sim, exatamente, mas existe muito essa pressão de que a mulher acaba por ver-se, ou a sociedade acaba por promover a mulher como símbolo sexual. Não é? Como símbolo sexual e os homens acabam por cada vez mais
deixaram de ser algo que era um símbolo de força e de controle, passarem a ser mais um símbolo social e a terem que dar certo no social. Portanto, todos esses padrões e essa pressão existe, e era muito bom que as pessoas tivessem essa consciência e saíssem desses padrões e entenderem os seus, para que o amor dê certo. Senão não vai dar certo. Estamos a correr padrões inconscientes e vamos estar... Porque é uma coisa muito interessante que eu gostava, muitas vezes pergunto às clientes, que é, ok, tu tiveste vários relacionamentos, mas provavelmente namoraste sempre com a mesma pessoa. É verdade. Como assim? Ok? É aquela ideia de que ou só me saíram duques, ou só me aconteceram sempre as mesmas coisas, e portanto, o que é que se mantém na equação? É quem está a correr, não é? E quem está a viver essas situações. E para que o amor dê certo, é preciso acordar, efetivamente, é preciso acordar através de um sistema, como as constelações ou do Enneagrama, ou outras sabedorias, para pararmos certas dinâmicas, como se vê, vem de lá atrás. Da forma como nós entendemos e o que é que nós passamos na nossa infância em idades muito jovens, onde tomamos decisões que não tínhamos capacidade para tomar, mas estamos a correr com elas. E, portanto, essa impressão de jornada de criança interior, que é algo que também o Enneagrama também traz, é nós descobrimos a nossa criança interior, e é sempre uma das formas mais bonitas, porque não é fácil descobrir o traço principal de personalidade. Existem muitos testes, como você sabe, existem muitos testes online para se fazer, mas nunca ninguém acredita no resultado que lhe dá um teste, porque não é assim que se descobre o tipo de personalidade. É preciso ir muito mais fundo, e uma das técnicas melhores que eu utilizo com as pessoas é começar a olhar para a criança interior, que também está nessa descrição, a descrição da teoria do Enneagrama, e é fascinante que é quase sempre tiro certeiro, quando se vai olhar para a criança interior e dizer assim, ok, sim, eu não gosto dessa parte de mim, mas eu sei que está lá. Não, é ganhar essa consciência de que, ok, eu entendo que, certo, tem essa parte minha que eu não gosto de lidar, mas está lá. Só para fazer aqui uma ponte, mais uma vez, com o Enneagrama, quando se fala de hierarquia, nas constelações, você falou dessas 3 leis do amor, é exatamente aquilo que o Enneagrama nos traz na descrição dos instintos que regem os seres vivos. E que no Enneagrama estão desvirtuados por causa da nossa... No Enneagrama são descritos como desvirtuados por causa da nossa mente humana, da nossa psique. E nós estamos a falar do instinto de autoobservação, do instinto social e do instinto sexual. Ou seja, a relação que eu tenho comigo, a relação que eu tenho com os outros e a relação que eu tenho com o outro. E que comparado àquilo que é a relação familiar e a relação que eu tive com a mãe, porque era uno, indivisível, a criança não tem percepção que quando está com a mãe existe, portanto é eu e a mãe, depois eu e o pai, e depois eu e o mundo. E da forma como a criança se sentiu mais ou menos impactada nessas 3 fases de evolução, o instinto vai dominar a sua vida. E o instinto é mais poderoso que a personalidade. E só para terminar este, porque eu gostava que as pessoas deixassem... A Gabi está a dizer, sem dúvida a criança interior mesmo. Eu gostava muito de deixar aqui uma nota de que brevemente eu irei fazer uma live privada sobre os 3 instintos, porque é algo que é indispensável que as pessoas saibam e está diretamente relacionada com isto. Porque mais do que nós pensarmos e sentirmos através da personalidade, que é um grupo de comportamentos e de motivações, o instinto é algo que não permite à pessoa nem pensar nem sentir, simplesmente vai fazer. E por isso é muito difícil dar-nos um significado, sequer. E isto posso dar uma pequena dica de que é o que mais impacta relacionamentos entre as pessoas. E desta maneira, como você tão lindamente nos descreveu estas 3 leis do amor da constelação, é muito fácil entender porquê. E é muito poderoso, porque a pessoa pode ter uma ideia de si, pode ter um bom autoconceito, até pode ter os pilares da autoestima bem sustentados, mas ainda assim estar a correr um padrão inconsciente. E não entender que aquilo que acha que foi uma mudança na sua vida foi apenas uma mudança de instinto. E o instinto é demasiado impactante para as pessoas não saberem isso. E
as pessoas com quem trabalho, quando têm essa percepção de como o instinto se move e qual é o instinto que nos domina, é tal tomada de consciência de que eu posso olhar para trás, se eu falhei em vários relacionamentos, eu posso dizer assim, ok, o amor não podia dar certo. Eu não estou equilibrada, não estou a respeitar a hierarquia, nem sinto que pertence. Portanto, é uma ligação muito bonita. E gostava, porque nós temos, penso eu, que 15 minutos até ao fim, porque o Instagram permite-nos 60 minutos, nós teríamos conversa para o resto da noite. Gostava de deixar às pessoas que gostassem de fazer questões que pudessem começar a fazer agora, para nós podermos responder, ou a Alessandra, ou eu, portanto estejam à vontade. Eu não sei se há alguma coisa aqui atrás que eu pudesse ver, mas acho que não. Eu sinceramente, eu nem prestei atenção aqui nos comentários, que senão eu me perco, tá, gente? Desculpa. Mas, William, eu tô vendo aqui que dá para passar aqui o dedo e ver, tá? Consegues passar? Dizendo... Ok. Não consigo não, até um certo limite só. Sim, enfim, mas foi fascinante como foi rápido nós chegarmos a essa consciência de que para que o amor dê certo é preciso nós ganharmos essa consciência. Isso foi logo a primeira coisa que nós dissemos, certo, é preciso ganhar consciência. De uma forma ou de outra, com o Enneagrama, com constelações, seja o que for, é a pessoa ganhar consciência para depois fazer algo. Saber não é fazer. Este é um alerta que eu quero deixar às pessoas e que tu sabes perfeitamente que é verdade. Eu falava um pouco de que tinha a ideia da constelação ser algo mais prático e mais, como é que eu vou dizer, mas já entendi que ele evolui, como estávamos a dizer. Quem está no caminho de desenvolvimento pessoal tem que estar constantemente a aprender, porque nós estamos constantemente a evoluir. E o que funcionava ontem não tem que funcionar hoje. E graças a Deus, prova que nós estamos todos a evoluir. A forma como eu faço o processo, Conhece, Confia, Conquista, não tem nada a ver agora com quando começou. Zero. Sim. Até porque as pessoas são diferentes e eu cada vez tenho mais essa consciência. E o que me interessa é sempre chegar à emoção da pessoa, porque a emoção da pessoa é o combustível da pessoa. Você pode mover uma pessoa mentalmente, se não a move emocionalmente, não vai fazer. A Ana Cristina tem aqui uma pergunta interessante, ok? Tá. O instinto é o que nos guia ou a personalidade? Boa pergunta. A personalidade guia-nos, o instinto descarrila-nos. Portanto, quem está a guiar é a personalidade. Mas vamos dizer desta forma, o instinto é algo que vem com o intuito de nos ajudar a continuar a viver. Que muitas vezes vai contra a forma como a nossa personalidade nos está a colocar, certo? De que forma é que esta pergunta pode ser respondida no contexto da constelação? Com aquilo que tu... Se será isto, este desequilíbrio entre a hierarquia, a pertença e o equilíbrio? Se você está dizendo aí, se a gente levar, né, o instinto para as ordens, né, as ordens, elas estão atuando diretamente na nossa vida, né? Certo, exatamente. Mas eu posso fazer um pouquinho diferente, porque senão eu vou ficar preso e refém de um script, de um roteiro, e é como se eu não tivesse como fazer nada na minha vida. Mas o grande lance da constelação é eu perceber qual é a dinâmica por trás disso, né? E poder fazer um pouquinho diferente, mas honrando o meu passado. Se a gente não honra o passado, honrar o passado, gente, é uma das coisas assim, mais interessantes. O Bert Hellinger trouxe no livro dele, ele tem um livro que chama Para que o Amor Dê Certo, né? Um homem chegou e falou assim, Bert, eu queria agora começar a me relacionar num relacionamento maduro e ser feliz. Ele falou assim, quantos relacionamentos você já teve antes? Ele, 7. Aí o Bert Hellinger falou para ele, então não tem solução. Ele, então não tem solução para mim? Ele falou assim, se você não voltar atrás e honrar todas essas 7 mulheres, olhar para a vida dessas 7 mulheres, entender que algo ali você aprendeu com elas. Se você não tiver honra pelo seu passado, você não pode seguir em frente. Então, se você conseguir olhar para essas mulheres e ter um bom olhar para elas e dizer, você só vai estar pronto para o 8º porque você viveu esses 7, aí sim você tem a chance de viver um amor maduro, um amor
e que o amor dê certo para você. Então a Para gente como precisa der honrar certo. tudo, honrar tudo. Se eu entro num novo relacionamento, eu preciso honrar a ex-mulher da pessoa, que a gente fala, na visão sistêmica, a gente nem fala ex, a gente fala o primeiro relacionamento, o segundo relacionamento. Eu preciso honrar tudo que veio antes. Eu preciso estar em paz com o passado. O novo só chega se o passado estiver em paz. Se o passado estiver em paz, exatamente. Só. Uhum. Isso é fantástico porque, por exemplo, vou dar um exemplo de um tipo de eneagrama, ok? E perdoa-me quem saiba o seu tipo de eneagrama e se for este tipo que eu vou descrever, me perdoa, mas provavelmente terá essa percepção. Há certos tipos, somente do centro do coração. Vamos imaginar o tipo 2, que é o prestativo. É profundamente emocional, e vive para amor. Amor para um tipo 2 é algo superior. O amor como ele o entende. E são pessoas que estão na vida a dar amor aos outros. Gostam de ser indispensáveis aos outros. As pessoas que eles escolhem na sua vida, eles estão constantemente a dar. E isto é o seu jeito normal, como tu estavas a dizer, ou seja, no contexto do que a Ana perguntou, se é a personalidade que guia ou o instinto. Então, o que está a guiar é a personalidade. O que está é estar prestável e dar amor aos outros. O que é que acontece se o instinto de uma pessoa, porque eu posso ser um tipo 2 de instinto de autoobservação, dominante, ou posso ser de instinto sexual ou de instinto social. E vão ser 3 tipos de pessoas que sim, são tipo 2, que querem dar amor, mas vão dá-los de formas muito diferentes. Estamos a entender, não é? Então, eu posso estar a tentar dar amor, porque me diz a minha personalidade que eu fui feita para dar amor, mas eu não entendo que quando vou para um relacionamento, se eu for instinto de auto-observação, eu vou estar a boicotar as relações. Porque vai chegar a uma altura onde eu preciso de receber aquilo que eu dei. E um 2 não permite que o outro dê, porque isso iria contra a sua personalidade. Então ele está constantemente a dar, um exemplo, de uma forma muito generalizada, mas bastante específica de comportamento de muita gente tipo 2 que se queixa de que chega aos relacionamentos, dá e nunca recebe. E o relacionamento acaba por terminar-se. Porque quem dá demais acaba por ser tomado por adquirido. E o tipo 2, se não acorda para esta dinâmica, passa uma vida a dar-se, a entregar-se e a ser fantástica para os outros, ou seja, a típica boa pessoa. Quantas vezes é que nós ouvimos esta história, são sempre as melhores pessoas que se tramam. O que ele não entende é que, ao estar a dar demais, está a impossibilitar o outro de fazer igual. E a relação vai ficar, como você falou, lá está, desequilíbrio. E uma hierarquia completamente descoordenada. Não é? E uma pertença desvirtuada. Porque depois mais uma vez, o que é que impede que tudo isso seja consciente para quem está a fazer? O orgulho. O orgulho, que é o pecado capital de um tipo 2. É tão orgulhoso que não consegue admitir isso. Então, sim, a personalidade é o que guia, sim, é o driver, a pessoa está na vida para preencher e fazer isso, mas o que vai fazer com que as coisas tenham menos impacto e corram melhor ou pior é a forma como o instinto está respeitado ou não. Porque enquanto não preencher e equilibrar, como você estava a dizer, as minhas necessidades muito básicas de hierarquia, de pertença e de equilíbrio, eu não vou conseguir ter isso na minha vida. Porque eu não estou a preencher as minhas necessidades básicas. Isto no contexto do Enneagrama. Portanto, estamos a falar da mesma coisa, que são coisas extremamente poderosas. E você disse isso no início, que eu adorei, que é divisor de águas. Quem faz um trabalho de desenvolvimento pessoal não pode ficar a mesma pessoa. Não tem como. É impossível. E quem tem medo de, ao fazer um trabalho, e nós estamos a discutir isso há pouco, quer dizer assim, eu se calhar tenho que falar muito mais sobre o que é que acontece. Estávamos a brincar um pouco a dizer isso. Tenho que falar muito mais sobre o que é que acontece com este trabalho do que falar sobre o trabalho. E isto é verdade. Porque as pessoas não estão interessadas nas constelações familiares, nem estão interessadas no coaching ou no Enneagrama. As pessoas querem saber o que é que isso lhes faz. Então, uma das coisas que vos faz, sejam curiosas para descobrirem, tanto com a Alessandra nas constelações, ou com o William, ou seja o que for. Mas uma coisa que é importante nós, e que eu gosto muito de dizer às pessoas assim, nunca ninguém vai encontrar nada que não saiba que está lá. Então não tenham medo de fazer desenvolvimento pessoal. Nunca nada vai ser chocante e vocês vão ficar desiludidos
Ao contrário, é o contrário que vai acontecer. Vocês vão chegar àquele ponto de dizer assim, ok, no fundo da cebola existia isto, estive a tirar as cascas, existia isto, e o que é que existe? O que é que existe no fundo de uma cebola? Nada. Nada. Nós falámos sobre isso, não foi? Foi. Eu vou tirar, eu vou tirar a casca da cebola. O barato da vida é esse, aí descascando cebola. Nós estamos entretidos a descascar cebola. O ser humano gosta muito de achar que é complicado e complexo, faz parte dessa, não é, da piada da vida. Mas nós não somos assim tão complicados e complexos. Não somos. Nós somos difíceis. Ok? Somos um bocadinho difíceis. É como a vida também não tem que ser fácil. A vida não é fácil, mas é simples, quando se sabem certas coisas, não é? Ok, já sei que vou descascar a cebola, mas posso ficar certo que quando descascar lá no fundo não há lá nada. Ok, descasquei a cebola só. Posso me entreter a descascar a cebola. Mas gostava muito de deixar esta mensagem antes de terminarmos, e temos 5 minutos. Saber, minhas queridas, meus queridos, saber não é fazer. Não achem só que por estarem no Facebook a ler mensagens que todos nós passamos, mensagens motivacionais e de que, ok, saber não é fazer. E, portanto, mais uma vez, depois não sei se vamos ter tempo no fim, porque pode terminar de um momento para o outro. Mais uma vez, Alessandra, obrigadíssimo pela... Obrigada. Que deste. E vamos ver se ainda há mais alguma pergunta, porque as perguntas são interessantes. Eu também não estou a olhar para lá, peço desculpa a quem fez perguntas interessantes, se calhar eu não vi. A Ana Cristina Machado está a dizer, às vezes é simples demais, quem acredita nas nossas capacidades. É mesmo isso. É mesmo isso. O facto da pessoa se achar que é complexa e que é complicada impede de perceber que é simples. E há muitos medos, como você deve perceber também, há muitos medos que devem ficar declarados quando as pessoas fazem constelação, que é, às vezes as pessoas não têm medo de errar. Têm medo de dar certo. É verdade. É isso aí. Às vezes a pessoa tem medo do sucesso e não do fracasso. Isso era conversa para outra live, mas olha, tem aqui uma pergunta da Daniela para tu responderes. Ale, quando constelamos, podemos corrigir ou transformar apenas nossa vida ou de alguma forma beneficiamos os nossos antepassados e as nossas gerações futuras? Isto é uma pergunta interessante da Daniela porque... É muito interessante. Já tinha perguntado há um dia. Diz. É quando a gente faz uma constelação, imagina que a gente tem um quebra-cabeça, né? E que você mexeu numa pecinha do quebra-cabeça. Se você mexe numa pecinha, você impacta o quebra-cabeça. Então, quando eu estou mexendo comigo, eu estou mexendo com a dinâmica do meu sistema, sim. Tem uma frase que a gente fala que é bem clássica, que é tipo assim, uma mulher que decide curar a si mesma, ela cura todas as outras, ela cura a geração da filha dela, ela cura possivelmente movimentos que vieram lá do passado. Então, o sistema impacta mesmo, que a gente está trabalhando com um campo, chama campo morfogenético, que é um campo de informação da ancestralidade. Ali está tudo ali dentro. A gente está mexendo numa coisa muito sutil. Então, impacta tudo, sim. Impacta tudo, não é? Olha, nós estamos mesmo a terminar e eu não queria acelerar a tua resposta, mas sim, eu queria, temos 2 minutos, queria que deixasses como é que nós podemos chegar a ti, onde é que tens presença, redes sociais, como é que se pode saber mais sobre o teu trabalho? Então, hoje em dia eu uso mais o Instagram mesmo, eu uso muito pouco o Facebook. Eu uso o Instagram, que é o Alessandra com Terapias, que eu acho que dá para ver aqui até na live. Quem quiser seguir, quem quiser fazer contato, quem quiser trocar uma ideia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, eu gosto disso. Pode me chamar para tirar alguma dúvida, estou super disponível, super aberta, tá? E fica o convite para quem quiser. Tá? Muito obrigado, ok? Sigam obviamente a Alessandra, obrigado eu. Queria dizer às pessoas que quiserem depois então excerto e outras informações, podem deixar aqui no Instagram ou até na minha página do Facebook, eu certificar-me e enviar. Deixo aqui novamente o convite para essa live privada que vou fazer sobre os 3 instintos. Quero agradecer imensamente e sei que vamos fazer mais coisas juntos brevemente. Tenho esse feeling, porque é muito interessante tanto uma coisa como a outra e vamos em frente, continuar a transformar vidas e a pôr as pessoas para que o amor dê certo.
Sim, não é? e vamos estar a serviço de algo maior, né, William? Sempre ao serviço de algo maior, sim. Isso é uma das coisas que acontece, quem faz desenvolvimento pessoal é que deixa de estar preocupado com necessidades básicas e passa para algo maior. E isso muitas vezes permite que sim, eu através de algo maior posso começar a olhar para as coisas que não estão tão bem na minha vida porque me estou a ver para além da minha visão pessoal. Isso. Uhum. E isso é muito Então bonito é isso. e vamos fazer isso. E assim seja. Muito Que obrigado, assim seja. Sandra. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Obrigada para Beijo todos para que todos. estavam aí com a gente. Obrigadíssimo a todos. Beijo. Muito obrigado. Boa tarde e boa noite. Boa noite. Beijo grande. Adeus.